Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa validação de dados, que é uma das partes mais importantes de você construir uma planilha. Ela serve para validar os dados, principalmente se você monta essa planilha para um usuário usar, né? Então você monta ela e você deixa outra pessoa utilizar. Essa validação de dados é muito importante, tá? Ela é a cereja do bolo em você prevenir inconsistência de dados, tá bom? Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui a primeira validação de dados no Google Planilhas. Nós vimos a primeira parte, tá bom? E agora nós vamos ver a segunda parte, que era a parte mais fácil, tá? De validação de dados. Nós vamos nos aprofundando, né, através agora de uma outra opção. Na aula passada nós vimos a validação de dados por lista, permitindo que só use números, permitindo que a data só use data, né? E agora nós vamos ampliando. Eu coloquei aqui numa célula só, tá bom, gente? Tá numa linha só que é aquilo, né? A malandragem é a gente chegar aqui em validação de dados e aqui botar de B3 até a coluna que a gente vai ver. Aqui eu tenho mais alguns que eu coloco, tá bom? As colunas, desculpa, as várias linhas. Então, né? O importante é a função que está aqui, tá? Bem, então vamos começar a restringir números maiores do que 10. 10, 20, 30, não importa, né? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, tá bom? Geralmente eu coloco aqui, mas esse primeiro aqui é muito fácil. Vamos lá. Primeiro exemplo, dados, validação de dados. Não, mas já comecei vacilando. Dados, validação de dados. Ah, tá. Eu cliquei na célula errada, gente. Então aqui em critérios, observe que eu fui na data, né? Aqui eu fui no número, tá? Então é muito simples. Ele só vai aceitar um número maior que o que eu colocar aqui, tá bom? Então, tanto faz se é 10, 20, 30. Poderia ser entre uma numeração, poderia ser menor que 10, poderia ser igual a 10, ele só aceitaria, ou poderia ser diferente, tá? Então vamos deixar maior que 10. Aqui é minha mensagem personalizada, tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu botar o número 1, ele vai me dar 1, tá? Se eu colocar o número 10, ele vai me dar, porque ele só aceita números maiores que 10. Então, vou botar aqui 11, ele já aceita, tá bom? Vou botar 20, ele já aceita. E simples, né? Essa foi a primeira, vamos para a segunda, política. Aqui é textos, tá bom? Ele só vai aceitar algum determinado tipo de texto. Dados, validação de dados. Aqui é quando o texto não contém política, então, tá bom? Ele é um texto que ele não pode conter política. Então vamos lá. Água, tá? Política. Ué, mas ele aceitou as pegadinhas, tá, gente? Tá vendo? Política aqui, ó. Eu botei com acento, tá? Então, política com acento é diferente de política sem acento, tá? Botei política agora sem acento. E ele vai dizer que é uma palavra não permitida, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de acentos, tá? Porque dá uma diferença danada. Aqui é útil para campos quando você prepara um campo na sua planilha para que só aceite e-mail, tá? Então,
Vamos lá, dados, validação de dados. Aqui no texto eu boto um e-mail válido, tá? Então é interessante um e-mail válido e uma URL válida, tá bom? Então aqui, se eu colocar alguma coisa só assim, ele vai dar problema, tá? Então ele só aceita com arroba, com essa estrutura aqui, tá? O URL é a mesma coisa, dados, validação de dados, é uma URL válida, quer dizer, ele só vai aceitar um site, né? E se eu quiser ir para o UOL aqui, eu vou para o UOL direto aqui, ó, redirecionando para o UOL, e foi para ver né? Então, isso aqui é legal para você ter assim, você pode até criar dentro das suas planilhas, eu tenho, né? Eu tenho uma planilha que eu tenho uns favoritos, tudo dividido em abas aqui embaixo, tá? Sobre um determinado assunto, e aqui eu vou colocando, né? Ou você pode criar aqui um filtro, tá? É mil e uma utilidades para esse campo aqui, para você guardar uns favoritos dentro da planilha, sem precisar ficar usando ele, né? No seu navegador, tá bom? Aqui começa a ficar interessante, porque limitar a um valor pré-estabelecido na célula D10. D10 não, D11. Opa, vamos apagar aqui. Ctrl Z que eu fiz lambança. Muito interessante o Ctrl Z. D11, ó, pronto. Então, limitar um valor estabelecido na D11, que é 100. Então, eu não posso digitar um número maior que 100, porque na minha validação de dados, aqui eu já comecei a colocar a minha ajudinha, tá? Que B11, tá? B11, que é essa daqui, B11, tem que ser menor que D11, tá? Então, onde que eu vou ver isso? Dados, validação de dados, ó, igual B11 menor que D11 e rejeitar a entrada. E aqui eu deixei uma fórmula genérica, tá bom, gente? Você já sabe que isso aqui você coloca o que você quiser aí, tá bom? Então vai aparecer agora aviso genérico, tá? Porque senão é muito trabalho e você já sabe. Então se eu botar aqui 1, ele aceita. E se eu botar 100, ele não aceita, tá bom? Porque ele só aceita acima de 100. 101 não aceita, pronto. Simples. Então ele só pode ir até o que? O que estiver aqui. Vamos dizer que eu boto 200 aqui. Se eu botar 100 agora aqui, ele aceita. Tá? Então isso é legal, porque você não limita dentro da validação aqui. Tá? Você limita... Opa, foi mal. Caramba. Aqui. Você não limita aqui. Você limita, você bota o limite aqui. Né? Então, ele só vai ser aqui menor que o conteúdo dessa célula, né? Agora aqui, eu já vou avançando e já vai ser o que? O limite da célula B13, que é essa daqui, ele tem que ser menor que o que está na célula config D2, que é aqui D2, tá vendo? Então eu já consigo, tá? Eu já consigo botar limites em outra aba, tá? Até botar branquinho aqui, que branquinho é onde a gente pode dar entrada. Então o que eu colocar aqui, ele vai limitar aqui. Então, 199, certo? Se eu botar 200, ele dá pau. Agora, se eu chegar aqui e botar 201, aqui, o que eu formatei aqui com cifrão? Ó, para desformatar o cifrão, gente, é só vir aqui formatar número e número, tá? Aí ele fica aqui. Se não quiser as decimais, é só botar aqui. Então vamos. Então aqui, cadê? Aqui. Se eu botar 200, ele aceita. Por quê? Porque aqui no meu config tá 201. Então pronto. Isso é legal, que depois, quando vocês aprenderem
a fazer proteção de planilhas, tá? Você pode botar aqui, ó, ocultar, tá? Pronto, a pessoa nem vai saber, tá? E mais, tá? Na última validação de dados que eu der, eu vou mostrar como você puxar dados de outra planilha usando import range, tá? De maneira que a pessoa, você pode ser o gerente e você pré-determinar limites na planilha daquela pessoa sem que ela nem saiba de onde está vindo, tá? Então, você de qualquer lugar do mundo, do seu celular, você delimita, por exemplo, hoje eu só posso vender aquele produto a determinado valor. Quando você insere na sua planilha, ele vai trazer para aqui automático. Isso é na outra parte. A validação de dados é muito extensa. E eu gosto de me aprofundar no que eu posso e no que eu sei, tá? Limitar um valor pré-estabelecido em um intervalo nomeado. Bem, o que são intervalos nomeados? Intervalos nomeados é o seguinte: no lugar de eu ficar usando esse negócio aqui, essas referências de célula, eu posso nomear um intervalo, tá bom? Eu posso nomear um intervalo e usar esse intervalo nomeado aqui na minha validação de dados, tá vendo aqui, ó? Aqui eu digo que B15 é o que? Essa daqui. B15 não pode ser maior do que esse valor limite aqui, tá? Agora, quem é esse valor limite? Então, eu posso usar vários nomes de intervalo. Então, a gente que sabe. A gente que sabe, se você quiser, pode usar. Então, onde é que eu vou? Dados, intervalos nomeados, tá? Aqui eu tenho um que eu usei lá na config. E aqui eu tenho dois que está lá. Então, o que acontece? Valor limite. Valor limite é o intervalo, é o nome do intervalo que ele faz parte da config E2. Eu vou aqui na aba, ó, E2, tá bom? Então, esse é meu intervalo nomeado. Esse é meu intervalo nomeado. Esse pincel aqui, gente, vamos dizer que eu quero esse 150 igualzinho esse 201. Eu pego no 201, pego o pincel, 150 ele fica igual. Colar formatação é a coisa que a gente mais usa no Google Planilhas. Então esse intervalo nomeado aqui de 150, tá? Ele está aqui, dados, intervalo nomeados, ó, é o E2. Então, sempre que eu quiser, em qualquer lugar dessa planilha aqui, se eu tiver aqui e eu quiser me referir a ele, eu vou vir aqui e vou botar o nome do intervalo, valor limite. Então eu tenho dois intervalos aqui, valor limite e intervalo frutas, tá? Que já é outro departamento, tá? Vamos voltar lá. Então a gente já sabe que o valor limite está na E2 e é R$ 150. Então vamos lá. Cadê 200? Aqui. Limitar um valor estabelecido. Aqui, intervalo nomeado. Então vamos botar aqui 150. Ele não aceita, tá bom? Agora, se eu vou aqui no meu intervalo nomeado, que a gente já sabe que é esse aqui, porque eu mostrei para vocês através desse aqui, tá? Se eu botar 151, ele já aceita aqui 150, tá? Como é que eu faço o intervalo nomeado? Vamos dizer que eu queira botar um exemplo aqui, outro intervalo, tá? Outro intervalo, para usar em outra coisa, vou botar aqui 1000. Eu posso vir aqui, dados, intervalos nomeados, e posso adicionar o intervalo. Aí aqui eu posso botar intervalo X e botar a config a 8. Pronto, concluí. Ele agora é o meu terceiro intervalo, tá bom? Então sempre que eu quiser comparar alguma coisa com algum intervalo, é só eu vir aqui, que agora eu tenho um intervalo X, tá bom? Eu quero restringir alguma coisa menor do que o conteúdo dessa daqui, eu já botei aqui, tá bom? Então, para apagar, eu venho nele,
venho aqui e vou para a lixeira, tá? Apaguei o intervalo. Pronto. Acabou. Né? Aqui continua aqui, mas o intervalo que eu criei em cima dele, não. Vamos voltar para não bagunçar nossa ideia. Mais, né? Bem, então aqui, limitar lançamentos à data de hoje. Então, hoje, deixa eu ver, hoje é 1º do 4. Caramba, é dia da mentira hoje. Então, eu só posso botar aqui, 1/4. Quando eu nem preciso botar 2021, tá, gente? Ele já assume o ano, tá bom? Então, deixa eu dar Ctrl Z. Se eu digitar 1/4, para ele é a mesma coisa, Ctrl Z, que eu digitar 1/4 de 2021. Então, é a mesma coisa. Agora, o que que acontece? Se eu quiser 2019, aí sim, eu tenho que colocar 2019. É, só aceita a data de hoje. Foi sem querer, mas é isso mesmo. Eu só posso digitar dados aqui na minha validação de dados se ele aceitar a data de hoje. Então, hoje é 1/4, né? Então, bota aqui, 1/4 de 2021. Ele não aceita 2/4, só aceita de hoje. Então, 1/4 de 2021, show de bola. Limitar lançamentos a datas... Ah, como é que foi a fórmula? Pera aí, caramba. Dados, validação de dados. Olha aqui, gente. Igual B17 igual today. Today quer dizer hoje, tá? Então, a fórmula personalizada, ele quer dizer o seguinte, que o conteúdo da célula B17 tem que ser igual à data de hoje. Amanhã, isso já vai estar 2, ele só vai aceitar dia 2, no outro dia 13 e vai embora, tá? Agora o que está aqui ele deixa, né? Ele deixa, ele só serve para validar os dados que entram. Limitar lançamentos a datas anteriores a hoje. Então, eu boto aqui, igual B19 menor que hoje, que today. Então, tá aqui, dados, validação de dados, aí ele aqui, ó, tá bom? Igual B19 menor que today. Então, 1/4 ele não aceita, tá? Então, cadê? Opa, Ctrl Z. Sempre que a gente faz uma lambança, Ctrl Z. 31/3, ele aceita. Por quê? Porque é menor do que hoje. Aqui é limitar lançamentos a datas posteriores ou igual a hoje. Igual B21 maior ou igual a hoje. Então, 1/4 ele aceita. De novo, Ctrl Z. É porque ele desce sem querer. 2/4 ele aceita. Tá? 31/12 ele aceita. Agora 28/3 ele não aceita, tá bom, gente? Então, porque ele está aqui limitado às datas maiores do que hoje. Aqui eu já vou limitar lançamentos à data de intervalo na própria planilha. Legal, tá? Aqui, ó. Muito bom. Agora, essa fórmula aqui, ó, que ela está aqui, dados, validação de dados, ó, aqui, ó, end B23 maior ou igual a C23, ponto e vírgula, C23, e é isso aí, tá? É porque aqui ele esconde, aqui vai dar para ver melhor. Por isso que eu boto a fórmula aqui. É muito legal botar o rascunho da fórmula aqui, tá? Então, vamos botar um exemplo aqui. Vamos botar, se eu botar 1/3, ele aceita. Se eu botar 31/3, ele aceita. Se eu botar 1/4, ele não aceita. Por quê? Porque a regra de validação tem que dar entre uma data e outra, tá? Ah, vou expandir aqui para 30/4. Aí, beleza. Ele já aceita o quê? 1/4. Legal. 30/4. Ele já aceita. 1/5. Ele já não aceita. É interessantíssimo para você colocar em colunas, em lugares que a gente, sei lá, que você só aceita determinado dia, sei lá, é muito, muito legal, né? Lembrando que eu estou colocando em uma célula aqui,
Só que eu poderia botar em colunas aqui, que eu vou fazer também, pra gente ver. Então, gente, é uma coisa personalizada. Vamos entender? Isso aqui é uma função que eu boto aqui. Tá legal? Agora vamos entender ela. AND quer dizer que e faça mais de uma coisa. Então, eu poderia botar que aqui, se eu não tivesse o AND para juntar, tá? Eu poderia dizer que essa célula poderia ser só maior. Eu poderia dizer que B23 ele aceitasse ser só maior ou igual a C23, tá? Mas e se eu quisesse um intervalo, que eu uso muito intervalo nas minhas validações, então eu uso a célula, a condição AND. AND quer dizer o seguinte: faça essas duas condições. Ou seja, ele só vai aceitar quando B23 for maior ou igual a C23, ponto e vírgula, outra condição, e, ou AND, B23 seja menor ou igual a D23, tá bom? Quer dizer o seguinte, ele só vai aceitar aqui o que? O que estiver no intervalo que eu colocar aqui, tá bom? Show de bola, essa daqui é muito boa. Limitar lançamentos ao intervalo de, de datas em outra aba, que nem eu falei. Quando a gente aprender proteção, tá? Você vai poder, ó, colocar coisas aqui que ninguém tem acesso, tá? Ninguém tem acesso. Você vai poder ocultar isso aqui e ninguém tem acesso. A pessoa só vai ter acesso a essa entrada de dados. Chegaremos lá, tá? É que eu me aprofundo muito num recurso ou função, faço tudo que eu sei dela e vou dando seguimento, tá bom? Porque, sei lá, vamos lá. Aqui, ó, vou botar ela aqui, ó, dados, validação de dados, ó, tá aqui, tá? Para ver que o que tá aqui, tá aqui. Então, é a mesma mesma lógica da de cima, só que ela avança mais um pouco, tá bom? Ela usa o conteúdo dessa aba config. Então, como faço? Faço da seguinte maneira, tá bom? Então, vamos ver se dá certo. Ele está aqui, que é 1 do 3 a 31 do 3, tá? Então, vou botar aqui 1 do 4. Não aceita, tá? Não aceita. Não liga para essa... Liga para isso aqui, não. Pronto. Vou botar mensagem. AND quer dizer e. B27, que é esse conteúdo aqui, tem que ser maior ou igual a config F2. Config F2, que está 1 do 3. Ponto e vírgula, quer dizer, aqui eu boto a outra condição. B27, que é essa mesma célula aqui, tem que ser menor ou igual a config G2, que é essa daqui, 31 do 3. Então, mais uma vez, 30 do 4. Então, se eu chegar aqui agora, se eu botar aqui 30 do 4, ele aceita. Se eu botar 1 do 5, ele não aceita. Então, gente, o que acontece? Quando eu não boto dados lá, ele bota essa mensagem genérica, tá bom, gente? Então, 30 do 4. Então, ele restringiu datas que eu coloco aqui, ó, tá bom? Beleza, show de bola. Aqui, limitar lançamento de 11 dígitos. Eu peço para ele contar através da função len, tá? E eu coloco aqui. Isso aqui não é B26 não, meu irmão, é B29. Para de caô. 29 aqui, ó. Vamos ver lá, dados, validação de dados, B29. Ah, tá certo aqui que estava errado, entendeu?
Então vamos lá. Então se eu botar aqui um CNPJ 29 136 73734 1231 35 ponto. Então ele me deu uma mensagem que tá aqui, que vocês já sabem que pode personalizar, tá bom? É só botar aqui. Vamos personalizar. Só aceita CPF. Acabou. Porque o CPF tem que 36911. Então eu botei aqui que o tamanho da célula B29 tem que ser menor que 12. Pronto. Tá bom? Em B29 menor que 12. E como é que eu formato? Eu vim aqui em formatar número, tá? E aqui eu formatei o CPF usando isso aqui, ó. Tá bom? 000, aí abro aspas duplas, boto um ponto, fecho aspas duplas, 000, e vou embora. Essa aqui é a formatação do CPF que eu usei ali, tá? Então ele não aceita, tá bom, gente? Aqui limitaram o valor números ímpares, então nós temos essa função aqui, tá? Isso, ODD, B29, e aqui número pares e 7, né? Então se eu botar aqui o número 2, não vai, né? Então ele só aceita 5, 7. Vai embora. E o número par, ele não aceita ímpar. 1 ele não aceita, ele só aceita o quê? 4, por exemplo, tá? Então essa daí foi a primeira parte, tá? Foi muitas validações que vocês podem utilizar. E agora vamos para essa aba aqui, da validação de dados em colunas. Lembrando o seguinte, tudo que está aqui, se eu tivesse uma coluna aqui que eu quisesse validar só os CPFs, por exemplo, o que acontece? No lugar de botar aqui dados, validação de dados, ó, B29, eu botaria B29, dois pontos, B29, dois pontos, tá? B. Ele pegaria a coluna toda, tá? As linhas todas. Então, que nem nós vamos fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, tá? Ele vai fazer já tudo que eu fiz lá, eu posso fazer aqui. Aquilo lá foi para economizar colunas, para ficar mais visual, tá? Data maior que hoje. Hoje, como é 1/4, se eu botar 2/4, ó. Né? Foi sem querer, mas eu deveria dados. Cadê a validação de dados? Isso aqui depois eu tenho que ver um erro. Peraí. Dados, validação de dados. Rejeitar a entrada. Dados. Validação de dados. Depois tem que ver, mas ele não aceitou. Ele não pode aceitar essas coisas aqui não. Deve ser porque eu não formatei como data. Bem, depois tem que ver. Data maior que hoje, 2/4. Então, se eu botar aqui 1/4, ele dá erro, tá bom? Por quê? Porque só aceita hoje. Se eu botar aqui 30/3, ele também dá erro. Por quê? Porque eu coloquei aqui validação de dados. Olha aqui, ó. Olha o intervalo, tá? Ele vai de C3 até C. Pronto. Então, ele não vai aceitar aqui 30/3. Tá bom? Data 30 dias maior do que hoje. Então, se eu vim aqui em dados, ó, validação de dados, ó, olha aqui a fórmula, igual D3 só aceita se for D3 só aceita se for hoje mais 30 dias. Como hoje é 1/4, se eu botar 29/4, ele não vai aceitar. Por quê? Porque 29/4
não é maior do que 1 do 4 mais 30. Agora, se eu botar aqui 2 do 5, ele vai aceitar, né? Então, isso aqui é uma validação de dados com uma fórmula personalizada que me joga 30 dias, tá? Agora, aqui é interessante que ele coloca o quê? Olha só. Por que eu botei esse 60 aqui? É porque eu estou abrindo um intervalo para você, validação de dados, ó, aqui, ó. Só aceite é 3, que seja maior do que hoje, mais o conteúdo dia 1, tá? Então, hoje é 1 do 4. Se eu botar o número 1 aqui, ele vai aceitar o quê? 2 do 4, ele não vai aceitar, tá? Por quê? Porque não é maior do que hoje mais um dia. Agora, 3 do 4, viu? Aí, 5 do 4, Agora, se eu botar aqui 30 dias, 30 não, vou botar 60, né? Para não ficar igual ao outro. Olha que ele já apitou aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que já está violando a regra de validação. Então, se eu botar aqui, hoje é 1 do 4, se eu botar aqui 1 do 6, ele deixa, porque 1 do 6 tem 60 dias maiores, tá? Agora, essa fórmula personalizada aqui, valor pago nunca menor que a coluna B, né? Então, aqui é 100, aqui é 200, aqui é 300, dados, validação de dados B, F3, até F, né? Então, o que acontece? A fórmula personalizada é F3 tem que ser maior que B3, então, tá? Eu poderia ter uma coluna valor a pagar e valor pago, mas ele não poderia nunca dar desconto, então aqui eu não posso botar 99, tá? Tá bom? Então, posso botar nem 100, porque ele está dizendo que é menor. Só posso botar o que? 101, tá? Aqui no 200, se eu botar 200, aí ele já vai descer, tá? Ele já vai descer e já vai comparar com essa linha. Então, não posso colocar 200, 201, tá? Aqui, 313. Vamos ver aqui. Ele aceita, né? Por quê? Porque eu não tenho nada para comparar aqui, tá bom? Então, aqui é isso, tá? Vamos para a validação de intervalo aberto ou dinâmico, né? Então, lembramos que nós temos intervalos nomeados, tá? Ó, intervalo frutas, né? Eu aqui abri uma caixa de listagem de dados, de validação de dados, e coloquei que ele tem que estar dentro do que? Do intervalo de frutas, tá? Intervalo de frutas é um intervalo que substitui o que? Dentro desse intervalo chamado intervalo de frutas, eu tenho o que? Toda a coluna H. Então, se eu chegar aqui, quem é a coluna H? Olha, ele pega de H3 até embaixo, tá? Então, eu vou entrar aqui, eu vou escolher aqui uva, aqui maçã, tá? Aí, o que acontece? Se eu quisesse aqui colocar caqui, por exemplo, que está na época, quando eu voltasse aqui, ele já apareceria o quê? O caqui, tá? Então, isso, o que você colocar aqui, ele vai aparecer na sua caixa de listagem aqui. Então, é uma validação através de um nome de um intervalo, tá? Observe que aqui eu não uso referência de células. Eu poderia fazer da outra maneira aqui, no lugar aqui, dados de validação de dados. Aqui eu poderia botar igual config, tá? Igual config H3, H. Ou seja, tá? Sei lá, para mim dá a mesma coisa. Tem hora que eu uso intervalo, tem hora que eu não uso. E é isso aí, nós finalizamos a segunda parte de validações. São 20 tipos de validações, né? Que eu posso utilizar como exemplo. Lembrando que se eu fosse você, eu guardava isso aí na sua biblioteca de funções. No próximo, nós vamos ver como trazer. Nós vamos trabalhar com 2 planilhas. E nós vamos trazer informações de outra planilha que pode estar em qualquer conta. Eu vou usar 2 contas, tá bom? Vou criar
a validação de dados lá numa conta e vou restringir dentro dessa conta aqui o que eu colocar lá. Aí sim. Aí, nossa, é top. Isso aí a gente vai usar a fórmula import range, tá? Então, chegamos ao final. 3 da manhã, adoro gravar, porque cachorro não late, ninguém chama, celular não toca, né? E é isso aí. Show de bola. Até a próxima, gente.